grupo, que está gripada, impossibilitada de estar aqui com a gente, então vai estar com a gente online. Uma prima minha também pediu o link e vai estar com a gente online. Eu estava hoje de tarde lendo um artigo, e esse artigo mencionava uma mulher chamada Rosa Parks. Essa mulher, ela foi uma negra que em 1955 teve uma experiência muito interessante. Naquela época, negros e brancos precisavam sentar até separados dos ônibus. E havia um lugar específico para ela sentar onde ela estava, um lugar específico para negros. Mas tinha alguns brancos em pé. E aí o motorista foi e trocou o lugar onde ela estava, mas ela se recusou a se levantar, porque ela estava no direito dela. E aí então, uma pessoa falando dela, disse o seguinte: olha, eu não tenho ideia do preço que você pagou, do custo que foi para você permanecer sentado naquela cadeira. Você passou por aquilo, porque você passou por aquilo hoje, eu como negra, posso experimentar uma liberdade. Eu fiquei pensando que o nosso Senhor também pagou um preço para que nós pudéssemos experimentar uma liberdade. O que ela fez foi louvável, certamente, mas o que Jesus fez é incomparável. Ele morreu por nós, e por isso hoje nós estamos aqui, e vamos engrandecê-lo, vamos adorá-lo, e vamos crer que pela misericórdia dele, ele vai falar no nosso coração essa noite. Quero convidar você a fechar o seu olho e baixar a sua cabeça. Nós vamos então orar nesse instante. Oh Deus, nós te louvamos, porque o Senhor pagou um preço no nosso lugar, e isso nos deu liberdade, e por isso nós estamos aqui. Queremos, Senhor, te pedir para que o Senhor receba a nossa adoração, esteja visitando aqueles que não poderão estar aqui conosco essa noite. Visita o som dos seus corações e dá a eles aquilo que eles precisam ouvir, Senhor. Pai querido, te agradecemos, porque a tecnologia tem nos aproximado desses que não podem estar aqui, mas estamos juntos em comunhão, estamos juntos no coração. Então o Espírito Santo vem aquecer os nossos corações nesse momento, Pai. Abençoa essa nossa reunião de oferecido, que saímos daqui fortalecidos por Ti. Em nome de Jesus, amém, Pai. Eu quero convidar você a fazer uma leitura junto comigo, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 5. Efésios 2, 1 a 5. Já vou pedir para você ficar de pé. Eu acredito que você for abrindo a sua Bíblia e pedir para a equipe de louvor já vir aqui para frente também, porque nós vamos cantar daqui a pouco sobre a graça do Senhor, mas antes de cantar, vamos ler sobre essa graça. Efésios, capítulo 2, versos 1 a 7. Abra aí a sua Bíblia, que não está projetada essa leitura. Os irmãos encontraram? Não? Então a gente vai aguardar. Efésios 2, 1 a 7. Pode botar só a leitura não está aí não, mas o indicativo dela está aí. Travou? Esse computador, essa tecnologia nos aproxima e nos imita, né, em alguns momentos. Diz então assim a palavra do Senhor: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça conosco, Jesus. Estávamos perdidos e o nosso Senhor nos resgatou. A Ele toda honra e toda glória. Quero convidar você a ficar de pé para cantarmos dessa graça do Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu preciso ter amor. Não é isso. Fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajudar, ó Deus. O coração quebrantado em ti. Não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça. Teu amor fluir, porque tem fora nós vamos. Deixa ter perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor. Hoje eu preciso do teu amor. Deixa ter perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor. Hoje eu preciso do teu amor. Amém. Nós vamos, nesse momento, entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós estamos aqui que não temos nada para oferecer ao Senhor. Somos fracos. O Senhor, mais do que a nossa oferta, Ele quer a nossa vida. Essa é a oferta de amor, a oferta verdadeira que Ele quer de cada um de nós. Mas você que trouxe seu dízimo e sua oferta, tem a oportunidade de trazer aqui à frente nesse momento. Enquanto nós cantamos, que também queremos um coração puro. Vamos pedir ao Senhor para que tenha em nós um coração puro e renove em nós o espírito inabalável. Vive, ó Deus, um coração puro. E renova o espírito inabalável. Vive, ó Deus. Vive, ó Deus. Vive, ó Deus, um coração puro. E renova o espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero beber nos meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil.
e não mais por defeito. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero. Eu quero ser, eu quero ser ao centro do coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser ao centro do coração de Deus. Amém. A gente vai orar e depois a irmã Renata vai descer com as crianças. Tem poucas hoje, sorte a sua, ou não. Nós vamos então agradecer as ofertas aqui entregues. Ó Deus, nós queremos nos entregar diante do Senhor, para que a nossa vida, ó Pai, seja uma oferta no teu altar. De maneira que, assim como nós desejamos que o Senhor use os recursos que aqui foram depositados para a tua honra e tua glória, assim também a nossa vida seja usada para a tua honra e para a tua glória. Ó Pai, tem misericórdia de nós somos falhos, mas como nós acabamos de cantar, queremos te pedir que o Senhor nos incomode a desejarmos a ter um coração duro, Senhor. Nos ajuda nessa batalha diária de ter um coração duro. É cansativo, a nossa vida cristã não é fácil, por isso também te pedimos para que o Senhor nos renove. Renova em nosso coração o espírito inabalável. Ó Deus, abençoa a Renata, que vai descer com as crianças, abençoa as crianças da nossa igreja. Aquilo que tem sido lançado no coração delas, Senhor, possa crescer, para que ela também um instrumento esteja por onde andarem. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode se assentar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 17. E a gente vai ler os versículos 1 a 2. Sabe quando alguém diz uma coisa que você disse assim: caramba, eu quis dizer isso? Como foi que eu pensei, mas disse isso antes? Talvez o Salmo 17 reflita o seu coração essa noite, essa semana. E a gente então vai ler junto. Salmo 17, versículos 1 e 2. Diz assim, Salmo 17, versículos 1 e 2. Ouve, Senhor, a justiça. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. O salmista desejava aqui, então, ver a justiça do Senhor se manifestando na sua vida. Provavelmente, um momento de dificuldade ele estava passando. E talvez seja muito assim que você também esteja passando, desejando a justiça e a ação de Deus. Há momentos na nossa vida que nós achamos que Deus não está conosco, que Ele desistiu de nós. Mas Ele é um Deus que não importa por onde a gente andou, até ontem, não é? Hoje nós temos uma nova oportunidade de nos reaproximarmos do Senhor. E a gente vai declarar isso, a misericórdia dele se renova a cada manhã. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Ele não deseja que nós também desistamos das pessoas. Então, que a gente possa cantar e agradecer ao Senhor a sua misericórdia. Porque Ele não desiste de nós. A cada manhã Ele nos dá uma nova oportunidade. Mas se há alguma coisa preocupando o seu coração, fique de pé enquanto cantamos e depois vamos orar pela sua vida. Quantas vezes você caiu, tentando acertar,
desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Quando nós cantamos essa música lá em casa, a Camila criou outra estrofe que diz: Ele não desiste de mim, Ele se importa comigo, Ele conhece o meu caminhar. Vamos tomar posse disso sobre a nossa vida e vamos cantar dessa vez dizendo isso, passando para a primeira pessoa. Ele não desiste de mim, Ele se importa comigo, Ele compreende o meu caminhar. Vamos cantar. Ele não desiste de mim, Ele se importa comigo, Ele compreende o meu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Mais uma vez. Ele não desiste de mim, Ele se importa comigo, Ele compreende o meu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Pastor Márcio vai orar pelas nossas vidas nesse momento. Senhor, como é bom saber que o Senhor não desiste de mim, não desiste dos meus irmãos e se importa com a gente de tal maneira que ainda que qualquer pessoa não se importe, o Senhor continua se importando. Muito obrigado, Pai, porque isso é a tua misericórdia, isso é o teu amor, isso é a tua graça sobre nós. Como nós cantamos aqui, Pai, muito obrigado pelo Senhor ter esse cuidado tão especial, tão detalhado, tão singular com cada um dos teus filhos, com cada um de nós. Por isso nós elevamos as nossas vozes ao Senhor, por isso nós cantamos de todo o nosso coração, por isso nós clamamos com todo o nosso ser, pedindo ao Senhor que o Senhor venha ao nosso encontro e continue insistindo nas nossas vidas, Pai, tocando os nossos corações, tocando os nossos corpos que precisam ser sarados, tocando, Senhor, as nossas mentes que precisam ser renovadas por esse amor tão grande, por esse amor que um dia nos alcançou e hoje faz todo sentido. E nos reunimos aqui para te adorar, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque não há amor maior do que o do Senhor. Um amor capaz de curar, um amor capaz de perdoar, um amor capaz de trazer de volta para
para que a gente possa sentir novamente aquilo que um dia o Senhor nos fez sentir quando falou com a gente pela primeira vez. Nós entregamos ao Senhor os nossos clamores, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas preocupações com o futuro, as nossas raivas, as nossas dificuldades em perdoar, Pai, pedindo que o Senhor converta o nosso coração para a sua vontade, Pai, sabendo que ela é boa, perfeita e agradável, e o Senhor não nos decepcionará se nós buscarmos ela. É a oração que nós fazemos, gratos pelo que o Senhor é para nós, gratos também pelo que o Senhor tem feito, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Muito boa noite. Olha, é sempre bom quando a gente tem o desafio de trazer a palavra. E o pastor Davi sabe muito bem o que é isso, porque dá aquele friozinho, né? Aquele friozinho que diz assim: você tem a responsabilidade de dizer tão somente aquilo que é a minha palavra. Todas as vezes que eu me pego preparando a mensagem, eu me pego também pensando nisso. Eu preciso falar aquilo que o Espírito mandar. Ou seja, aquilo que é não somente a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor me ajude, pela tua misericórdia, a falar aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, e que os ouvidos e mentes que aqui estão, os meus irmãos, possam encontrar a tua palavra para que haja transformação dentro de cada um, a começar em mim, Senhor. É a oração que eu te faço, te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nosso tema, já estamos carecas de saber, né? Nosso tema qual é? Você não pode falar, você não vale. Quem sou eu nessa história? E aí a gente tem abordado algumas parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo, que faz com que a gente pense em quem somos nós nessa história. E certo dia o pastor Davi disse o seguinte: nós temos uma mania horrorosa de pensar quem é o outro nessa história. Mas o desafio desse mês foi muito bom, porque é quem sou eu. Não é o outro que precisava ouvir, mas sou eu que preciso ouvir. E mais uma vez, por mais uma noite, ainda domingo que vem, nós vamos pensar assim, e temos sido desafiados a pensar quem temos sido nós, a partir das parábolas de Cristo, das pessoas envolvidas na história que é contada. E hoje nós vamos falar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Você já deve ter ouvido, porque está no livro de Mateus, capítulo 20, verso 1 até o 16. Você pode abrir a sua Bíblia. Mateus 20, 1 a 16. Mateus 20, 1 a 16. Mateus 20, 1 a 16 diz assim então: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia, e depois das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa.
Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Responderam eles: porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, aqueles das 9, do meio-dia, das 15, esperavam então o quê? Receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dê a você. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Jesus estava próximo de entrar em Jerusalém, próximo de ser preso, torturado e crucificado. E ali ele está então reunidos com grupos mais próximos dele, que caminharam junto dele. Então ele conta esta, que é a última parábola antes da Via Crucis, da caminhada até o monte da crucificação. Então ele conta essa parábola falando sobre o reino de Deus. Meus irmãos, os primeiros contratados, ao verem que os que foram contratados mais tarde, recebendo o mesmo que foi combinado com eles, esperavam serem recompensados, como a gente acabou de ler, além de combinado. E os últimos contratados receberam seus salários e provavelmente, o texto não diz, mas provavelmente, se alegraram muito, porque perceberam o quanto o seu Senhor, que os contratou, foi generoso. E pela oportunidade, acredito eu, que ninguém havia lhes dado. Mas esse Senhor, ao vê-los lá pela praça, ainda faltando apenas 1 hora de trabalho, viu que eles estavam sem fazer nada e então os contratou. E a pergunta que a gente faz nessa noite é: quem sou eu nessa história? Quem é você nessa história? A parábola dos trabalhadores na vinha ela é bem próxima do texto de 1 João, capítulo 1, do verso 10 ao 12, que diz o seguinte: aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Os judeus, naquele tempo e ainda hoje, esperavam o Messias rico, o Messias que viria em berço esplêndido, um Messias que jamais poderia ser aceito como alguém pobre, um filho de uma virgem e de um carpinteiro. Eles esperavam algo melhor de Deus, algo a mais de Deus. A minha perspectiva acerca dos judeus e acerca dos fariseus daquele tempo é que eles se achavam melhores do que qualquer outra pessoa, melhores até do que alguns outros judeus, e por isso, então, provavelmente, as suas mentes esperavam um Messias que fosse muito melhor. Afinal de contas, se nós olharmos para o templo de Jerusalém, se nós olharmos para o templo construído por Salomão, o templo era um templo de riqueza, com todo o ouro, com toda a prata,
com todo luxo, com uma madeira da melhor qualidade, com todas as estruturas da melhor qualidade. E o que exigiu do povo foi que o povo desse o seu melhor a ele. E em troca disso, o povo esperava alguma coisa melhor de Deus. Então, provavelmente, meus irmãos, os judeus se achavam merecedores de um Messias mais bem-sucedido, não filho de uma virgem, o que era um escândalo, diga-se de passagem, e também de um carpinteiro. Messias rico, como ao longo da história se revelou ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e de Jacó, como nós falávamos. E aí a gente entra no primeiro ponto que vai aparecer ali, que é um problema que não atinge, na minha perspectiva, só os judeus, mas atinge muitos de nós. O que acontece, então, é que nós nos achamos merecedores. Assim como aqueles trabalhadores, porque trabalharam 9 horas, nós muitas vezes trabalhamos e nos achamos merecedores de algo melhor. Como se a nossa vida não fosse um ato de misericórdia de Deus, como se a nossa vida não dependesse da graça de Deus. Afinal de contas, a nossa cultura é uma cultura do mérito. Me diz uma coisa, você já foi promovido em algum lugar da sua vida por fazer menos ou pior o seu trabalho? Alguém aqui já conseguiu ser promovido por ser um péssimo funcionário? Por fazer aquilo que não deveria fazer? Nós só recebemos aquilo que nós fazemos. E a gente educa as nossas crianças assim também. É assim que funciona. Afinal de contas, se a gente não fizer assim, dificilmente elas vão valorizar o que é certo e vão continuar fazendo o que é errado. E aí eu me peguei pensando nisso, e entrei numa crise pensando no Lorenzo, porque eu já me preocupo com a educação dele. E eu ficava assim, será que essa é a maneira que nós temos e única maneira de recompensar e educar os nossos filhos? De recompensar, quem sabe, alguém aqui que tenha funcionários dos nossos funcionários? E eu fiquei pensando, a gente pode usar a cultura do mérito, a teoria do mérito, a prática do mérito, sim. Mas em alguns momentos, se a gente quer anunciar Jesus Cristo para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor, a gente vai ter que usar da graça. Como, por exemplo, alguém que nos faz o mal e a gente vai dar em troca o quê? O amor. Não está recompensando os méritos, porque uma pessoa, segundo os seus méritos, que faz o mal, merece o quê? O mal. A graça vai dizer o quê? Deu amor, em troca desse mal. A nossa cultura do mérito gera esse embaraço, muitas vezes, nas nossas cabeças. Porque nós somos convidados, porque recebemos de graça, a dar de graça também. Mas apesar da graça, existe uma outra coisa também chamada soberania de Deus. E olha só o que ele fala nessa parábola. Eu quero dar ao que foi contratado, por último, o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Meus irmãos, nós temos 3 questões então. Não só a cultura do mérito e a cultura da graça, mas aí nós temos também a cultura da soberania divina. A soberania divina, meus irmãos, até hoje, ao longo de muitos anos, desde João Calvino, teólogo famoso da Reforma, que dentre tantas coisas maravilhosas que ele falava, uma cria polêmica até hoje, que é a teologia da predestinação. Mal e porcamente falando, significa o seguinte, que Deus destinou uns para irem para o céu e outros para irem para o inferno. Porque Ele é soberano. Essa teologia é discutida até hoje. A Bíblia dá margens para a predestinação e dá margens para o livre-arbítrio. Mas para mim, isso não tem a menor importância para aquilo que é a essência do Evangelho. Aquilo que nós fomos convidados a viver e a praticar, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a agir com graça, sabendo, entretanto, que existe um Deus soberano,
que dá para mim tanto quanto o Flávio, que não é tão bom quanto eu. Ou que dá para o Flávio, que é muito melhor do que eu, a mesma coisa. Essa soberania para mim faz muito sentido, porque é exatamente a soberania que Jesus Cristo ensina na cruz para o ladrão que estava em um de seus lados. Como pode, até hoje, entregar a vida dele a Cristo, ele vai estar no céu. O maior bandido da nossa sociedade, se converter, vai entrar no reino dos céus, e eu, que nasci na igreja, que vivi o evangelho da maneira mais integral possível, tentei ser o homem mais íntegro possível, tentei ser o homem mais honesto possível, todos os domingos estava na igreja, ajudei os pobres e os necessitados, doei o meu dinheiro que eu tinha para ajudar outras pessoas mais carentes. Então quer dizer que esse homem, tanto quanto eu, vamos passar pela mesma porta do reino dos céus. Essa é a graça escandalizadora de Cristo, a loucura que ele escolheu para envergonhar a sabedoria, mas também é a soberania de Deus. E aí muitas vezes, meus irmãos, e eu fui alvo disso quando eu entrei para a igreja, aí é uma palavra mais para os jovens. Quando eu cheguei lá na Igreja Batista Cruzar, algumas pessoas olhavam meio tortas para mim, sabe? Alguns jovens do meu meio, né? E aí, com um tempo eu fui aprendendo que as pessoas sentiam assim, como é que pode ele chegar agora e se enturmar tão fácil, estar tão perto do pessoal, e eu que estou aqui há tanto tempo não consegui me aproximar tal qual ele mal chegou e conseguiu se aproximar. Nós somos movidos por algo que é a desgraça, ou seja, o desprovimento da graça. Ao invés de nós celebrarmos, nós então nos colocamos como vítimas da graça de Deus. E nós não entendemos que o amor de Deus, e é por isso que eu não canso de falar que eu mesmo não consigo, e a Bíblia fala isso muitas vezes, mensurar esse amor. E a minha atitude diante de tanto amor, de saber que ele pode salvar o Fernandinho Beiramar, tal qual me salvou, é de pensar, meu Deus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse que eu não consigo entender e que muitas vezes me faz sentir algum tipo de inveja e de raiva porque o Senhor tem tamanho amor? É exatamente o que acontece com os trabalhadores da vinha. É exatamente a dificuldade que acontece com os trabalhadores da vinha. Por se acharem merecedores demais. Não conseguiam entender a graça que os atingiu também, que também não eram merecedores, mas então se acham merecedores, porque ao olhar para aquele que aos 45 do segundo tempo recebe a mesma coisa, não consegue sentir a misericórdia do Senhor. Porque nós estamos embutidos, cheios, massacrados, e aí a nossa cultura mundana, a nossa cultura social nos influencia para isso, da teologia ou da cultura do mérito. Nós nos achamos merecedores, e lá em Filipenses, o apóstolo Paulo tão sabiamente nos alerta: tenham cuidado, não pensem de si além do que convém pensar. Porque quando nós pensamos muito de si mesmo, nós acabamos achando que nós somos merecedores de alguma coisa. E se um dia nós tivermos a possibilidade de sermos alcançados nessa praça que a gente não via perspectiva de vida, que a gente não tinha esperança e não sabia o que iria ser de cada um de nós, foi porque um dia o mestre resolveu sair do seu canto, da sua glória, e chegar nessa praça do pecado, nessa praça do inferno, e perguntar: o que vocês estão fazendo aí? Venham trabalhar na minha vida, e eu vou dar o que for justo a cada um de vocês. Em segundo lugar, meus irmãos, ou melhor, ninguém merece, é graça, e Deus é soberano porque é gracioso. Em segundo lugar, o que me faz pensar na vida desses homens é que eles também estavam em busca de uma coisa chamada reconhecimento. Todos nós buscamos ser reconhecidos. Como é bom para o nosso ego, e é mesmo
não tem como negar. Quando a gente faz alguma coisa bela, quando a gente faz alguma coisa que a gente nunca tinha feito antes, que sabe que foi uma coisa boa, foi um ato de generosidade, foi um ato de bondade, a gente espera o quê? Um reconhecimento, um elogio, que diga pra gente assim, ó, como você é bom. Olha como você é bondoso, como é gracioso, como tem misericórdia. E aí eu tenho dito, e reforçado isso, para alguns adolescentes na BD, que nós não somos capazes por si só de um ato de misericórdia. E aí algumas pessoas falam assim, mas o espírita, ele faz muitos serviços sociais, ele faz muito isso aqui, o catolicismo, eles têm escolas, as melhores escolas do Brasil e até do mundo são católicas, universidades. Eu falo assim, olha só, cada um de nós tem alguma coisa de Deus. Pode ser macumbeiro, pode ser até satanista, pode ser o que for declarado, cada um de nós tem alguma coisa de Deus. Por sermos a imagem e semelhança de Deus, nós só somos capazes de um ato de bondade e de misericórdia, porque existe algo de Deus em nós. Alguns teólogos vão chamar isso de graça comum. Todos nós somos atingidos pela graça, queiramos ou não. Todos nós somos capazes de um ato de bondade, não porque nós somos bons, mas porque existe alguma coisa de Deus em cada um de nós, cristãos ou não. A diferença é que quando nós entendemos isso, nós começamos a acreditar, diferente de Gonzaguinha, que dizia que acreditava na humanidade, que nós passamos a acreditar que existe um Deus maravilhoso, que é capaz de nos usar para toda e qualquer boa obra, para fazermos o ato que for de misericórdia, se possível for, e se cheios do Espírito estivermos, até sermos capazes de dar as nossas vidas por alguém, não apenas por um irmão, mas por alguém. Então, meus irmãos, o reconhecimento, ele nada mais é do que uma massagem no nosso ego, que tenta dizer para a gente que nós somos capazes de alguma coisa. E aí você deve estar pensando, mas nossa, eu sou tão ruim assim? O salmista vai dizer, Senhor, se tu olhares para dentro de mim, como a gente canta, o salmo literalmente, nada encontrarás de bom. Quem sou eu para que te lembres de mim, Senhor, diz o salmista. Quem é a minha casa para que o Senhor tenha misericórdia? Meus irmãos, como é bom eu perceber que se não fosse o Espírito Santo de Deus, eu não conseguiria nem estar pregando aqui. Como é bom perceber que se não fosse a graça e a misericórdia, nenhum de nós estaríamos aqui reunidos. Como é bom perceber que apesar da história tão distante de Jesus Cristo, a igreja ainda se permanece firme. Porque não é a nossa história, é a história de Cristo que impacta a nossa vida. Não é o nosso mérito, porque nós resolvemos ficar firmes, mas é porque o Senhor teve misericórdia de nós e dobrou o nosso joelho que precisava dobrar, e fez a gente conhecer a sua palavra quando foi necessário conhecer, e ainda se faz. O reconhecimento é um engano para cada um de nós. Afinal de contas, nós ralamos muito para chegar onde estamos, né? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. E se o outro chegou, foi vagabundo. E se o outro não chegou, é porque foi descansado. Não correu atrás como devia. Nossa, como eu ouço isso o tempo inteiro. E nem sequer nós procuramos saber qual é a história do outro. Olha o que diz o texto. Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Qual foi a resposta deles? Porque ninguém nos contratou. O texto não diz se os primeiros eram mais gabaritados, se tinham uma pós-graduação, doutorado ou pós-doutorado. Não diz se os segundos também eram assim. Dá a entender que todos eles eram os mesmos. E diante dos olhos de Deus, todos nós somos os mesmos. Carentes, necessitados, desprovidos da graça, e todos nós precisamos da salvação. Mas provavelmente, esses homens, tal qual muitos de nós muitas vezes fazemos, nem se preocuparam em saber por que aqueles homens não tinham sido contratados. E o texto vai dizer, porque ninguém nos contratou, responderam eles. Os primeiros foram agraciados por terem sido vistos primeiro. Por que foram vistos primeiro? O texto não diz. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que o Senhor também os agraciou, também os abençoou. A eles tinha sido combinado
disse que seria justo com eles e foi justo com eles. Às vezes o Senhor tem sido justo nas nossas vidas. E quando nós vemos o Senhor sendo justo para com aqueles que chegaram muito depois e que não eram merecedores, nós então perguntamos: Senhor, por quê? Tanta bênção para ele e nada para mim. A gente se esquece. É só a gente olhar o Antigo Testamento e a história do povo de Israel. A gente se esquece, infelizmente, a gente se esquece porque a gente não busca viver diariamente as experiências que Deus tem para nós, do quanto nós já fomos abençoados. Certa vez eu ouvi assim: você sai de manhã, a sua vida corre normalmente, você lê notícias de tragédias o tempo todo, de balas perdidas, de assaltos, de assassinatos de pessoas inocentes. E aí a gente chega em casa, às vezes, se lamentando, porque a gente não tem visto a mão de Deus sobre as nossas vidas. E aí a gente pensa, e aí alguém disse assim: como é bom poder chegar em casa e agradecer a Deus que nenhuma bala perdida me alcançou, que nenhum bandido chegou até mim e me assaltou, que nenhum mal me aconteceu, seja ele qual for. E nós, às vezes, não reconhecemos que isso é dádiva, que isso é bênção, que Deus está cuidando, que Deus está guardando as nossas vidas. Eles estavam no mesmo lugar, todos na mesma praça, todos aguardando alguém que os contratasse. E o Senhor teve misericórdia de cada um deles, cada um no seu tempo. Em terceiro lugar, e aí praticamente junta essas duas, o problema é que nós estamos O problema é que nós estamos nos comparando demais com os outros. Nós estamos esquecendo da nossa singularidade, da nossa unicidade, daquilo que nós somos, únicos para Deus. O pastor Israel escreveu um bom dia há pouco tempo, não sei se o pastor Davi já mandou esse, mas se chama O Veneno da Comparação. Por isso que eu digo que é um veneno, e é um veneno que nós tomamos porque nós queremos tomar. E ele diz assim: em qualquer área da vida, há pessoas que se destacam. Há pessoas que fazem coisas melhores do que nós. Isso é óbvio, sempre vai ter. Não temos como não comparar. Não temos como não nos comparar. No primeiro momento, a comparação nos faz bem. E ela nos faz bem quando, vendo o que os outros fazem, somos então estimulados a fazer melhor o que realizamos. A partir daí, e tão somente a partir daí, a comparação perde seu valor e se torna um veneno que nós decidimos tomar. Se não tomarmos cuidado, a comparação revelará o que há de pior em nós. Diante do sucesso do outro, que sequer sabemos se é real, desprezamos o que o outro faz, julgando suas intenções como más e seus métodos como indignos. Diante do brilho do outro, nós nos sentimos injustiçados. Achamos que não estamos sendo reconhecidos no que fazemos. Lamentamos que tenhamos a mesma oportunidade do outro. A comparação, quando se apossa de nós, nos leva a pensar que somos fracassados. Passamos a reprovar o nosso próprio modo de fazer as coisas, não porque seja errado, mas porque não dá os resultados que o outro colhe. O passo seguinte, então, é sermos possuídos pela inveja. Esse terrível desejo de ser o que não devemos ser e ter o que não vale a pena ter. A inveja nos corrói. A inveja nos torna amargos. A inveja estanca a nossa disposição de nos dedicar ao que amamos fazer. A inveja mata a nossa criatividade. A inveja mina o trabalho em equipe. A inveja tem o poder de nos tornar homicidas, ao nos fazer desejar eliminar aquele com quem nos comparamos. A inveja tira de nós a possibilidade de aprender com o outro, embora a única coisa boa de nos comparar com o outro é precisamente perceber o que podemos fazer melhor. Os primeiros trabalhadores escolheram se comparar aos últimos e tiveram inveja e sentimento de injustiça. E por conta da comparação, eles não perceberam que os últimos estavam mortos e reviveram. Eles não tiveram a compaixão
que nós somos chamados a ter por aqueles, como Jesus estava ensinando, o reino de Deus. O reino de Deus. Por aqueles que estão fora ainda do reino de Deus. O que Jesus estava querendo mostrar é que cada um de nós, não importa quem seja, somos convidados também a termos compaixão daqueles que a gente talvez pense assim: eu não vou falar do evangelho com esse cara, porque esse cara não merece para o reino dos céus. O convite é termos a mesma compaixão que o Senhor Jesus Cristo teve do ladrão da cruz. O convite é termos a compaixão por Fernandinho Beiramar, tal qual Jesus teve pelo ladrão da cruz. Nosso desafio é termos compaixão de todos esses políticos corruptos que fazem mal danado à nossa vida, tal qual Jesus Cristo teve pelo ladrão da cruz. É difícil. E como é? Mas para isso a gente vai precisar estar cada vez mais próximos, cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, então, quem é você nessa história? Aquele que se acha merecedor? Pode passar, pastor Davi. Mais. Aquele que se acha merecedor? Aquele que espera o reconhecimento para ser louvado e engrandecido pelos homens, como se isso tivesse algum valor no reino dos céus? Se nós somos desafiados a viver para o reino, pelo reino e no reino? Ou ainda, aquele que se compara aos que no seu senso de justiça de vida não mereciam ganhar o que ganharam, mas eu merecia ganhar. Eles não mereciam ganhar. Quem somos nós nessa história? Ou você é como o salmista, o rei Davi. O meu desejo é que cada um de nós seja como o salmista, como homem segundo o coração de Deus, como a palavra nos ensina. Davi, um homem pecador que nós conhecemos que foi. Um homem que o tempo todo sabia que não merecia o que tinha no Senhor. Talvez a nossa vida se aproxime muito mais da história de Davi do que qualquer outro personagem bíblico. Talvez cada um de nós já tenha sido homicida como o rei Davi. Talvez cada um de nós, e como disse o Léo de manhã para quem estava aqui, homicidas não só por matar o físico, mas matar a alma das pessoas. Quando nós então negamos, quando nós então desejamos que para aquela pessoa da qual nos ofendeu, ou seja lá o que foi, pisou no nosso calo, morra para a gente, porque a gente já não mais considera ela uma pessoa para nós, um ser humano para nós. Mas o rei Davi, aquele que nós vimos pecados dos mais horrendos, adultério, homicídio, negação, disse o seguinte: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo que dei foi espontaneamente, com integridade de coração. E agora vim com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração do teu povo e mantém o coração deles leal a ti. A nossa oração diária
E o desafio da nossa oração é nos lembrarmos todos os dias que nós somos. E que graça, misericórdia e soberania nos alcançou um dia e nos deu a oportunidade, como pode dar para qualquer pessoa, de conhecermos tamanho amor, tamanha graça, tamanha misericórdia. Quem somos nós nessa história? Quem é você nessa história? Aqueles que cegam com tudo que o Senhor faz, ou aqueles que questionam a justiça de Deus, que é completamente diferente da nossa? Certa vez o pastor Júnior Portela pregou uma mensagem que marcou a minha vida. O título da mensagem era: O reino de Deus é um reino às avessas. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Que sirva. Se levar numa face, dê a outra face. Se te roubarem o manto, dê também a túnica. Os últimos serão os primeiros. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Homens que nós vemos que alcançaram a sabedoria da graça e misericórdia do Senhor, que é o símbolo, melhor, que são o símbolo e a marca da sua justiça. Ele foi justo com cada um de nós. Nós somos convidados a sermos justos com aqueles que o mundo age com injustiça. Mas nós não. Nós buscaremos a justiça do reino dos céus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor, nós te exaltamos porque o Senhor é santo, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque o teu amor passa de geração em geração, porque o Senhor é soberano, porque a sua justiça escandaliza até mesmo muitos de nós, porque a tua justiça não trata com mérito, mas trata com graça e trata também com soberania, Senhor. Nós te agradecemos porque essa graça um dia nos alcançou, essa justiça veio até nós e nos mostrou o verdadeiro caminho da justiça, o verdadeiro caminho da misericórdia. Nos ensina, Senhor, a termos o equilíbrio da tua soberania e da tua graça. Nos ajuda, Senhor, ainda que questionemos aquilo que o Senhor faz, a logo nos voltarmos e percebermos que o Senhor é o Criador, que o Senhor é o dono de tudo, que tudo que nós temos e somos vem das tuas mãos. Que se algum ato de bondade nós conseguimos praticar, é porque o Senhor habita dentro de nós. Porque o Senhor um dia resolveu nos fazer a tua imagem e semelhança também, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter misericórdia daqueles que o Senhor tem misericórdia. Não daqueles que nós temos ou não que ter misericórdia, Pai. Nos ajuda, Senhor, a olhar com os olhos do teu reino e não com os olhos do reino deste mundo. Que nós sabemos bem jaz no maligno, que trata cada um segundo o seu merecimento, segundo a sua justiça, Pai. Nos ensina, Pai. Nos ensina a perceber que a mesma justiça que um dia nos atingiu, pode também e deve atingir a qualquer pessoa, seja ela a pior pessoa que nós podemos imaginar nessa vida. Nos ajuda, Senhor, a nos alegrarmos com os que se alegram. Nos ajuda, Senhor, a não ser como o filho mais velho, que ao invés de celebrar, se entristeceu pelo seu irmão que estava morto, mas teve a misericórdia e a graça e a justiça do teu reino para reviver. Nos ajuda, Senhor, a entender que todos nós, um dia também fomos pródigos. Todos nós fomos alcançados por esse amor. É a oração que nós fazemos, Pai, gratos, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente encerrar, só alguns avisos. Sábado que vem, filme dos casais, às 19 horas.
A gente colocou ali fora, esqueci o nome daquilo. Cavalete, isso. A gente vai fazer no terceiro domingo do mês de agosto um almoço na igreja de Itacoruçá. Só porque lá a gente consegue arrecadar mais dinheiro. Então, o dinheiro conseguido nesse almoço a gente vai reverter para EBD infantil. Estamos querendo mudar as escalas das salas, comprar televisão em DVD para todas as salas, fazer uma sala para crianças menores com tapetinho, não é? Isso tem um custo. Então, se você puder ajudar de alguma maneira, trazendo, né, mais perto algum ingrediente para a comida que a gente vai fazer lá, coloque lá o seu nome, mais perto a gente vai relembrar você disso, porque o nosso custo sendo menor, maior é o nosso lucro, mais coisas a gente vai conseguir comprar para abençoar o ministério infantil. Lembrar também dos pequenos grupos que tem acontecido, lembrar para que você convide outras pessoas para estarem com vocês nesses encontros. Não é apenas um momento de comunhão, mas também uma oportunidade de evangelizar e convidar outras pessoas para estarem juntos com a gente. Pastor Márcio tem um aviso. Bom, 2 avisos, já falei pela manhã. Abra a pasta na por favor. Sábado que vem, nós temos aqui o encontro dos casais, que o pastor David falou, mas teremos também para os jovens o culto jovem lá na casa do André Camilo. Ali. Ele falou que vai ter ovo de codorna. O que mais? Cadê Renato? Olha lá embaixo. Ovo de codorna e Guaraná. Então tá. Pastel. Ovo de codorna, pastel e Guaraná. Os casais podem fazer um lanche lá em cima. Então a gente vai fazer o culto da juventude lá na casa do André, sábado, 19 horas. Ele falou que não precisa levar nada, ele está bancando tudo. Entendeu? Ovo de codorna, pastel e Guaraná. Então todos os jovens convidados para estarem lá e quem quiser participar também, tá? Se sentiu jovem, vai. Não se sentiu, vai também. E o congresso que fomos chamados. Nós fomos chamados para participar de intercâmbio com a Igreja Batista da Paz, do pastor Gustavo Matias, a igreja filha da Igreja Batista Barão da Taquara, do pastor Novaes. E a gente vai ter o seguinte, um congresso, acampa dentro e passeio. 5, 6 e 7 de setembro. Sábado, domingo e segunda, que é feriadão. Então, sábado de noitinha a gente vai para lá, começa o congresso à noite, a abertura, vai ter um musical. No domingo nós vamos ouvir 2 pastores que eu admiro muito e que nós temos muito para aprender. Pastor Edson Fernando, que é o nosso professor do seminário. Pastor Edson Fernando e pastor Henrique, que foi o nosso colega de turma e orador da nossa turma. Eles vão falar respectivamente manhã e noite. E eu acho que vale muito a gente ir lá beber um pouco e conhecer essa galera da Igreja Batista da Paz. Oi? Beber, dá pra beber. Sou estranho, né? Sou estranho. Eu nem percebi, tá vendo? Ainda bem que você não fala. Mas então a gente vai para lá sábado de noitinha, dorme sábado para domingo, e domingo para segunda. Segunda de manhã cedinho, a gente acorda, raiando o dia, antes do sol nascer, vamos pro sítio, esse sítio que vocês estão vendo, e vamos passar o dia lá. Tá? A inscrição é R$50, mas para aqueles que são aqui da igreja, a gente está cobrando 20 e os 30 a gente vai levantar fazendo cantina a partir do domingo que vem. Eu peço aos jovens que me procurem para ajudar na cantina, porque a gente vai fazer cantina o mês inteiro. Já falei com o pastor Davi, todos os domingos a cantina é nossa e a gente vai vender para tentar levantar os outros 30. Cada jovem vai pagar R$20 e a gente vai levantar os outros 30. Está incluso camisa do congresso, e eu preciso que vocês me falem logo se vocês querem ir, eu espero que vocês queiram ir, para a gente levantar a van e para o pastor Gustavo fazer as camisas. E a quantidade de comida, né? Então está incluso a camisa, a alimentação e o passeio. Ok? Então me procurem, falem comigo, falem com a Renata, falem com o André ou com a Angélica, para a gente saber quantas pessoas vão. Nós já temos, eu acho que 17, juntando jovens e adolescentes. Eu acho que já dá para precisar de uma outra. Mas como eu vou junto, eu levo no meu carro. Não dá para ir, que a van é 16. No sábado eu vou junto. Porque o Lourenço já vai estar aí, né, gente? E aí eu vou no sábado, só para os irmãos entenderem, até bom falar isso. Eu vou no sábado e volto. Fico lá no culto e volto. Vou domingo de manhã, fico lá o dia todo e volto.
E segunda vou de novo lá passeio. O Daniel falou que expressou a vontade disso no passeio. Então, assim, algumas pessoas também, eu tenho que ver com o pastor Gustavo. Ele diz que era. Diz que era. Então a gente vai ver se consegue esquematizar para a gente dar um pulo lá no passeio também. Mas o meu desejo é que vocês possam participar todos os dias. Que vão ser momentos muito bons. Pelas palavras e pela comunhão com a galera de lá. Algumas pessoas estavam perguntando porque algumas pessoas vão dormir lá na igreja, né? De sábado para domingo, domingo para segunda. Mas quem quiser ir lá só e ir para casa depois para participar do culto, pode também. Tá? Então seria bacana depois a gente ver. Quem quiser ir, a gente de repente combina um bonde, não é? E vai junto. Aí a gente participa lá do culto, volta para casa, quem for dormir, dorme, e aí no dia seguinte, enfim, sai de novo. O sítio, eu vou ver com o pastor Gustavo como é que ele está esquematizando isso, para ver se os mais adultos podem ir também. Não sei se pode, mas eu vou ver com ele, tá bom? Aí eu depois dou. No segundo sábado de agosto, a gente vai ter o culto das valorosas. Esse é porque as mulheres foram cantar lá na igreja. Então, segundo sábado de agosto, culto das mulheres às 19h30. Vamos ficar de pé? Vamos orar, como o Léo pregou pela manhã e como a gente A Janeia fez aniversário essa semana, não vi a vida dela. Vem cá, Janeia. Isso. Tem que fazer isso mesmo, né? Cobrar, tá certíssimo. Isso. Vamos estender nossa mão e orar pela vida da Neia. Deus, muito obrigado pela vida da Neia. Obrigado porque essa semana ela celebrou e também a Vitória. Os dois celebraram mais um ano de vida. Ó Deus, pela vida eu te peço para que ela cresça com saúde, para que o Senhor dê a sua mãe, Josi, sabedoria. Abençoa o Vlad, ó Deus, seu pai também, que ele seja alcançado, Deus, pela tua graça. Abençoa Neia, sua família. Cuida, Deus, da sua saúde, cuida do seu trabalho, cuida da sua casa, do Mateus, do Dani. Pai querido, toma essas famílias nas tuas mãos, toma as famílias nas tuas mãos. Ó Deus, que hoje ao sairmos daqui, sejamos como pensamos pela manhã, não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Rogamos que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe.